Olá, mais uma vez, que a graça bendita, o amor de Deus em Jesus Cristo seja com você, seja com a sua casa, com a sua família, com todos os seus. Com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, compartilhar um pouquinho, algo de bom para a minha vida, para a sua vida. Meu nome é Sérgio Cândido de Carvalho e eu gostaria que você fosse lá no YouTube, se você receber essa mensagem por outro meio, e desse um like. Importante para mim que o YouTube direciona para mais pessoas, né? Mas eu gostaria muito de trazer uma palavra para o seu coração neste momento, nessa data boa. Hoje são 18/3/2021. Por que eu estou dizendo a data hoje especificamente? Porque nós estamos vivendo um momento tão complicado, um momento difícil, né? Quase que um lockdown. As pessoas estão perdendo empregos, famílias estão sendo desestruturadas, filhos em casa tendo problemas com os pais, casais entrando em conflitos. E eu sempre gosto de falar sobre a pessoa de Jesus Cristo, que eu sempre digo, ele é o Senhor, ele é Deus, ele é o Pai, ele veio do Senhor, Deus que criou todas as coisas, veio nos abençoar, ele veio nos ensinar, veio destampar o poço, veio tirar o embaraço, veio criar um novo círculo e nos convidar para ficarmos todos dentro daquele mesmo círculo com ele. E eu queria falar um pouco hoje sobre a atividade. Então nós vamos falar primeiro o que Jesus veio fazer. E no paralelo, o que nós devemos fazer. Imagine você agora, nós estamos numa sala de aula e eu faço uma divisão no meio do quadro e de um lado eu vou dizer o que Jesus veio fazer. E do outro lado, um paralelo, o que nós devemos fazer. E como referência, nós temos a Gênesis no capítulo 3, que é muito interessante quando houve a queda do homem. E Deus então colocou ali algumas punições, não gosto muito dessa palavra, mas é assim. Deus colocou algumas situações que ele impôs sobre aqueles envolvidos, né? E quando chega na parte da serpente, o Senhor Deus diz para ela assim: colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre os teus descendentes, a tua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha que coisa muito interessante. Quando você e eu reparamos a escrita, a maneira com que foi feita, você percebe claramente que Deus está dizendo que o descendente da mulher, olha, ele fala, a segunda pessoa ele diz, a tua descendência, ele está dizendo isso para a serpente. E o seu descendente já é uma terceira pessoa, que é a mulher. Então está fazendo uma referência muito clara para mim, para você talvez agora, sobre a vinda de quem seria esse descendente da mulher, que é a pessoa de Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 16, referindo-se a Abraão, também ele fala da descendência, ele fala a descendência no singular, ou seja, referindo-se ao Cristo. Então é muito claro nessa referência de Abraão e que nós podemos transportar para Gênesis 3,15, que foi a primeira profecia messiânica. Então, primeira coisa, o que Jesus veio fazer no paralelo deste lado? Jesus veio cumprir a vontade de Deus. Ele veio fazer a vontade de Deus. Quanto mais nós lemos, quanto mais nós pesquisamos, nós percebemos que Jesus é o enviado de Deus. Ele veio por uma ordem de Deus, para cumprir uma determinação de Deus, um propósito, um projeto de Deus. O cuidado de Deus é tão grande com o ser humano, com você e comigo, que ele coloca o seu próprio filho para vir ser o motivo, a condução do projeto de Deus para a vida do ser humano. Coisa interessante, né? Tirar o seu próprio filho único da glória de toda a majestade, tendo tudo aos seus pés, tudo, louvor, adoração, tudo, e ele descer de toda a glória, abrir mão e descer e vir aqui num mundo tão cruel, tão cheio de problemas, tão cheio de dificuldades. Jesus, ele é tão sensacional que ele pode ser identificado pelo menos de 4 maneiras diferentes. E veja bem, para que você e eu compreendamos que a história, quando fala-se de Jesus, não tem história de carochinha, brincadeiras, invenção humana, como alguns filósofos tentaram dizer no passado.
que Jesus foi uma criação do homem, um meio de fuga dos problemas. Ao contrário, Jesus não é fuga de problemas, não. Jesus é o conforto diante de problemas. Jesus é aquele que você fecha a porta do seu quarto e se ajoelha, se quiser assim, e conversa com ele, e ele vai te ouvir. E de acordo com a sua comunhão com ele, ele te dá, inclusive, respostas daquilo que você está falando para ele. Então, pelo menos 4 maneiras distintas que Jesus pode ser visto. Hoje nós teremos uma conversa mais parecendo com um estudo, tá bom? Mas primeiro, Jesus, o Filho humano. Por que o Filho humano? Porque a palavra conta claramente que ele veio e nasceu de Maria. Ele nasceu de uma mulher. Ele foi gerado daquela mulher, apesar de virgem, pela ação do Espírito Santo de Deus. Primeiro, então, o Filho humano, que é o filho de Maria. Segundo, o Filho do Altíssimo, ou seja, o Filho de Deus, o espiritual, o Filho do Altíssimo. Segunda maneira. Terceira maneira distinta, Jesus pode ser visto, e é visto, filho de Davi. Mas ele não é filho de Davi, ele não nasceu de Davi, Davi já havia morrido. Sim, é o filho da linhagem real, da descendência de Davi, porque a promessa foi feita antes que ele viria da descendência de Davi. E a quarta e última maneira distinta que Jesus pode ser visto é como filho de Deus, ou seja, ele é igual a Deus. Lá no Evangelho contado por João, ele fala assim: eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu e o Pai somos um só. Ou seja, quem crê em mim, crê no Pai, dizia Jesus. Então, meu amigo, Jesus veio para cumprir a vontade de Deus. Esse é o primeiro paralelo na divisa do nosso quadro que nós criamos, essa parte imaginária. Já que ele veio para cumprir, a própria Bíblia, em João mesmo, o próprio evangelista João, ele fala assim, que Jesus dizendo: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. Então, primeiro ponto, Jesus veio cumprir a vontade de Deus. Então, dentro desse paralelo, do lado de cá, o que nós devemos fazer no nosso quadro partido ao meio imaginário? Se Jesus veio cumprir a vontade de Deus, nós devemos fazer o quê? Buscar a comunhão com Ele. Então Jesus veio cumprir a vontade de Deus e nós devemos buscar a comunhão com Ele. Como comunhão com Ele? Viver de acordo com as vontades dEle, com os ensinamentos dEle. Jesus, Ele deu ensinamentos para você e para mim de tudo, em toda a área da nossa vida. Nós enfrentamos problemas, sim, nós vamos ser vítimas de muitas coisas, até de doença. Nós temos visto aí pessoas sendo contaminadas e, mas está morrendo gente mais de Covid, tá. Inclusive pessoas que servem a Deus. Por quê? Porque Deus assim quer. Se Deus permite, vai acontecer qualquer coisa. Se Ele não quiser permitir também, não vai permitir. Ou seja, Ele está no controle de tudo. Deus está no domínio. Deus tem as rédeas de todas as coisas. Deus tem o controle do planeta, do universo, dos planetas melhor, né? De todos. Tem controle das estrelas, da água, da chuva, das árvores, das folhas, dos animais, de você, de mim. Deus tem o controle de tudo. Quando nós temos a comunhão com Ele, nós temos a audácia, a autoridade de acreditar que Ele vai fazer o melhor para nós. Agora, o que é o melhor? Ele sabe o que é melhor. Tem uma história legal de uma mulher que procurou o seu líder espiritual e disse para ele assim: me ajuda, pelo amor de Deus. Eu estou com câncer grave e vou morrer. E aquele líder, calmamente, muito sábio, disse assim: olha, eu não estou com câncer e também vou morrer. E ela ficou muito assustada com aquilo, mas Deus não pode me curar, o Senhor não pode pedir Deus para me curar, que eu estou desesperada. Aí ele disse: olha, se Cristo, Jesus, quiser te curar, Ele continua sendo Cristo. Se Ele não te curar, Ele continua sendo Cristo também. Então veja bem, a resposta dele, com mais conversa, até que ela abriu bem o entendimento, ele disse para ela da seguinte maneira: se Deus quiser te curar, nós veremos a glória dele nessa cura. Se Ele não quiser te curar, você verá a glória dele, se tiver fé. É muito legal. Eu sei que a qualquer momento eu também posso partir. Eu sei que a qualquer momento eu posso não estar mais aqui. E pode acontecer. Pode acontecer com você, com qualquer um, como aconteceu com tantos outros na história. Quantas pessoas já viveram e não estão mais aqui. Mas sabe de uma coisa? Quando nós aprendemos
a ter comunhão com Deus, a viver com Deus, tudo fica mais fácil para nós. Quando nós enfrentamos um momento difícil, ao invés de xingar palavrão, de quebrar as coisas, de culpar governo, de culpar esse ou aquele, nós entregamos isso nas mãos de Deus. A promessa de Deus é que há um lugar muito melhor. Claro que eu não quero morrer agora, eu não quero partir. Se Deus descesse aqui agora e dissesse para mim assim, eu vou te levar para o céu, você vai viver eternamente na glória, com toda tranquilidade, lá como está escrito em Apocalipse, não haverá mais dor, não haverá tristeza, angústia, lágrima, nada mais. Você quer ir agora? Eu diria, não quero ir agora. Se eu pudesse escolher, eu não quero. Mas se Ele me levar, eu tenho certeza absoluta que seja em qual momento for, será melhor para mim. Porque eu estarei num lugar onde não haverá mais morte, eu não vou morrer mais, eu não vou ter dor mais, eu não vou ter que usar máscara fugindo de vírus, eu não vou mais ser ameaçado por bandido, eu não vou ser mais assaltado, eu não vou ter que acordar de madrugada para trabalhar, para sentir dores, frio, cansaço, nada. Lá diz que tudo vai ser diferente, que lá haverá só tranquilidade, paz. Nós não teremos dor mais não, tristeza, o mar vai ter que cuspir os seus mortos. As pessoas que morreram anos e que tiveram comunhão com Deus, que viveram em comunhão, que buscaram essa comunhão e viveram essa comunhão, elas estarão na glória com Deus, que será muito melhor. Os nossos olhos não viram, nosso entendimento não consegue captar o que Deus tem para nós. O detalhe é que nós nos envolvemos tanto com essa vida terrena, que nós nos apegamos a muitas coisas, sabe? Eu estava analisando esses dias, uma criança, ela corre para lá, corre para cá, brinca, cansa, me dá água, toma água, ah, tô com fome, come, ah, eu quero dormir, dorme, eu quero ir no banheiro, vai, quero tomar banho, toma, tem tudo, e ela não consegue perceber lutas, dificuldades, problemas. À medida que vai crescendo, começa a dificuldade surgir, começa a aparecer problema, aí vai para a escola, aí já começa a ter problema com professora, problema com prova, problema com colega, problema com horário, com banho, e um tanto de outras coisinhas mais, e de repente vai para a faculdade, piora, aí os problemas aumentam porque começa a trabalhar, e assim vai, depois casa, aí vem a sogra, mais casa, depois vem filhos, e vem problemas, e aí tem que comprar casa, tem que fazer compra, tem que pagar conta, e tudo começa a mudar. E sabe o que acontece? Quando a pessoa consegue cumprir tudo isso, aí ela já casou, já comprou sua casa, já comprou seu automóvel, conseguiu aposentar, já criou seus filhos, construiu sua casa, já quase não aproveita mais nada disso, porque vem a saúde, vem problema de saúde, etc. Sabe o que nós temos que entender? É que tudo é passagem. Daqui a pouco nós estaremos num lugar novo, diferente e eterno. Desde que nós façamos o que nós estamos dizendo. Primeiro paralelo, Jesus veio cumprir a vontade de Deus. A nós devemos então fazer o quê? Buscar a comunhão com Ele. Segundo paralelo, Jesus veio cumprir. O segundo, Ele veio servir e não ser servido. Que coisa mais sensacional Jesus falar isso. Servir, dar sua própria vida em resgate de outros. Em Mateus capítulo 20 está escrito isso. Jesus veio dar a sua vida para resgatar vidas. Ele veio morrer para dar vida para outros. Jesus veio colocar todos os pecados da humanidade, tudo que aconteceu nas suas costas, para que nós tivéssemos um fardo leve, porque Ele mesmo falou isso. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Jesus, ele veio servir, não ser servido. Quando Jesus reuniu com seus discípulos e ele colocou uma bacia, uma toalha na sua cintura e colocou os pés do discípulo para lavar, Pedro entrou em pânico. E eu entendo, porque eu também talvez entraria. Não queria que lavasse os seus pés, porque o próprio mestre, o Cristo, lavar os meus pés, mas ele queria dar uma lição sensacional, sabe? Lição de amor, de querer o bem do outro, de ser bom, de fazer o bem, sabe? Nós vivemos um mundo complicado, as pessoas hoje nos enganam, está cheio de charlatão, de pessoas que mentem, pessoas que inventam coisas, usam até religião para isso, em prol de dinheiro, de finanças. Não foi isso que Jesus veio trazer. Jesus veio para servir e não para ser servido. Jesus, em João, no capítulo 11, versículo 25, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Olha isso. Ou seja, Jesus estava dizendo assim: eu vou morrer? Vou, mas eu vou ressuscitar.
libertar, porque ele era o dono, ele tinha a vida, ele tinha tudo sob o seu controle, sob o seu domínio, e tem ainda, sob o seu domínio, sob o seu controle, sabe? Ele é aquele que podia pegar as estrelas nas suas mãos, podia brincar com elas, mas não, ele escolheu vir bailar no útero de uma mulher, uma placenta, para nascer aqui, e teve a situação de nascer numa manjedoura ainda, no lugar de criar animais. Imagina um lugar que é mal cheiroso, mosquitos, insetos aos montes, não é? Ele veio experimentar o que você e eu enfrentamos. Ele veio viver isso, por isso que ele fala, eu vim para servir, eu não vim aqui para ser servido. Ou seja, Jesus queria se dar, e não que alguém se desse, ele queria ensinar, olha, vamos mudar essa história. Quando Jesus veio, a época dele, especialmente em Roma, era inaceitável um homem dizer assim, amai os vossos inimigos. Amar inimigo, o romano arrancava, era a espada que cortava e matava, era tudo na guerra, na brasa da bravura. Mas Jesus fala, não, amai-vos uns aos outros, amar é amor mesmo. Quando Jesus escreve, eles ficavam bobados, porque que palavra é essa? Onde esse moço tirou isso? De onde vem isso? É a primeira vez que alguém fala assim. Jesus queria ensinar que a lei não podia mais, ele falava, olha, se você e eu acreditarmos em Deus, essa lei já não é mais, a lei não pode. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A lei é para condenar, Jesus é para libertar. Uma época eu fazia um trabalho dentro das penitenciárias e nós, numa certa ocasião, fomos lá fazer esse trabalho, a gente levava roupa, alimentos, o que podia, claro, com toda a fiscalização. A gente tinha uma autorização do diretor da penitenciária e nós ajudávamos muito aos presidiários. Eu me lembro que alguém leu uma palavra lá de Romanos e ele falou isso, ó, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só que a ideia de Cristo é o seguinte, cometeu um crime, está preso, Jesus não vai lá tirar você da cadeia simplesmente não. Ele vai libertar você, não da cadeia, mas na cadeia. Você vai estar preso atrás das grades, mas livre em Cristo, espiritual. Jesus vai lá para libertar a alma. Então Jesus veio, segundo, para servir e não para ser servido. E o que nós devemos fazer então nesse outro paralelo? Nós devemos influenciar pessoas. Então, primeiro paralelo, Jesus veio cumprir a vontade de Deus, nós devemos buscar a comunhão com Deus. Jesus, segundo, veio servir e não ser servido, e nós devemos então influenciar pessoas. O que isso significa? Que as pessoas têm que ver em mim, ver em você algo diferente. Elas têm que ver algo em nós que elas falam, eu quero isso para mim, eu preciso disso para a minha vida, para modificar, para transformar, começar a pensar diferente. Nós influenciamos pessoas como? Com conduta, com atitudes, com benevolência, sabe? Com bom caráter. Há pessoas que estão aí religiosas, mas compra e não paga, dá o cano, faz financiamento, soma com o objeto para que a polícia não encontre, para que a empresa não encontre, não paga, vê o sinal do trânsito está fechado, não tem ninguém fiscalizando, avança se não tiver fiscalização, sabe? Não paga dívida, se não paga, não está agindo da maneira correta. Ninguém quer ser igual a uma pessoa que não paga, que não anda corretamente com as normas que nós vivemos no mundo hoje. Então, terceiro paralelo. No primeiro paralelo, Jesus veio cumprir a vontade de Deus, nós devemos buscar comunhão com Deus. No segundo, Jesus veio servir e não ser servido, nós devemos influenciar pessoas. Terceiro, que Jesus veio fazer, ele veio salvar e não julgar. Terceiro, Jesus veio salvar. Sabe por que ele veio salvar? Porque ele quer salvar você. Ele quer me salvar. Hoje eu me sinto seguramente salvo em Jesus Cristo. Mas eu posso perder minha salvação. Ainda hoje, se for o caso. Ou amanhã ou depois. Sabe por quê? Porque nós cometemos erros, nós desistimos fácil, nós nos deixamos levar por doutrinas facilmente, qualquer vento nos carrega, nos leva. Mas Jesus, não, ele veio salvar, ele veio para que nós tivéssemos vida nele, sabe? Quem vai ser salvo? Provérbios 28:18 diz que o que anda em integridade, este será salvo. Mas Jesus veio salvar. No livro da Revelação, que é o livro de Apocalipse, que significa revelação, no capítulo 3, o versículo 20 é sensacional. Sei que você talvez sabe de cor. Está escrito assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Olha que coisa sensacional.
Lembra da ceia que nós fazemos geralmente nos finais de ano? Você convida para a ceia na sua casa quem? As pessoas que você mais gosta. Você até recebe pessoas que você não gosta na sua casa por uma questão talvez familiar, talvez alguém casou com um parente seu, alguém que está envolvido de alguma forma com o seu filho, com sua filha, de alguma maneira, mas você convida pessoas que você gosta. Você quer, na ceia, no final do ano, você quer abraçar aquelas pessoas que você admira, que você tem carinho, tem amor por elas. Raramente você vai sair procurando aquelas pessoas com as quais você discutiu, brigou, que não gostam de você, o que também não é nada bom, mas isso é só para exemplo. Você não sai fazendo isso. Nós convidamos aquelas pessoas que nós amamos. E é isso que Jesus quis dizer. Sabe? Eu cearei com ele e ele comigo. Olha, sabe o que é cear? Cear é comunhão. Jesus está dizendo, se você quiser abrir o seu coração para mim, eu vou entrar e eu vou cear com você e você comigo. Ou seja, nós vamos ter comunhão. Então, se Jesus, no terceiro exemplo, veio salvar e não julgar, o que é que nós devemos fazer no nosso terceiro exemplo? Nós devemos perseverar. Perseverar é seguir adiante, é não desistir, é não abrir mão, não se deixar levar por vento de doutrina. Em Isaías 45, 22, tem uma palavra bacana. Isaías profetizou há 687 anos antes de Cristo. Olha, 687 anos antes de Cristo, Isaías profetizava. E lá ele disse assim, olha para mim e serei salvo. Se nós olhamos para Cristo, nós seremos salvos. Que coisa sensacional. Mateus 10, 28 falou que perseverar até o fim, esse será salvo. Então persevere. Persevere, não desista não. Desista não, fica firme com Cristo, enfrente suas dificuldades, mas fique com Ele. E para a gente encerrar, eu queria te dar umas dicas bacanas, que eu fiz um apontamento aqui, para você guardar no seu coração. Se não der para guardar de uma vez, depois você volta o vídeo e anota que é sensacional e vale a pena. É umas dicas simples, que fazem a gente ser mais feliz, influenciar mais pessoas pelo amor de Cristo na nossa vida. Primeiro, persiga as suas metas. Ou seja, não desista na primeira barreira, não. O mundo é para aqueles que topam qualquer parada e não aqueles que param em qualquer topada. Essa é boa? Segundo, sorria mesmo que o dia não te ofereça nada de novo. Sabe por quê? O sorriso rejuvenesce, ajuda a outra pessoa. Quando você encontra uma pessoa sorridente, mesmo diante das lutas, das provações, tem pessoas que conseguem sorrir. Eu acompanhei pessoas em hospitais várias vezes. E quantas pessoas eu encontrava pensando, vou ajudar essa pessoa. Quando eu chegava, ela que me ajudava com tanta alegria, com tanto sorriso, com tanta fé, com tanta segurança. Terceiro, mantenha sempre um espírito jovem. Não se deixe levar pelo envelhecimento que está muito mais na alma do que no corpo. Porque se eu estou envelhecendo no corpo, eu tenho que agradecer a Deus porque eu não morri. Então eu brinco com a minha esposa e falo, eu quero ficar bem velhinho mesmo, que é sinal que Deus me permitiu viver muito tempo. Então mantenha um espírito jovem. Mais uma, procure manter a calma. Se não conseguir, evite o exagero. Se alguém errar contra você, cometer um deslize, tenha calma. Tente pensar qual é a motivação daquela pessoa, por que ela falou ou fez aquilo. Às vezes na motivação dela, ela vai justificar por que fez. Ainda que para nós às vezes não tenha justificativa, mas há pessoas que são assim. Eu gosto de contar nas minhas palestras, você me permite, já contei aqui, que dois homens iam duelar, um dizia que a estátua era de prata, o outro dizia que era de ouro, e chamaram alguém para contar os passos para eles duelarem. Quando a pessoa pediu que eles trocassem de lugar, e eles desistiram de duelar. Por quê? Porque de um lado a estátua era de prata e do outro lado era de ouro. Ou seja, no ângulo que um olhava ele via ouro, no ângulo que o outro olhava ele via prata. Quando eles trocaram de lugar, eles viram a mesma coisa que o outro havia visto. Então, quando você e eu nos colocamos no lugar do outro, nós vemos qual é a motivação do outro. Por que o outro agiu daquela maneira? Mais uma, perdoe sempre. Sempre perdoar. É difícil? Eu também passo por isso. Já fui ofendido, tenho sido mesmo. Mas no meu coração, diante do meu Deus, eu perdoo. Sabe por quê? Porque se eu morrer, a qualquer momento, eu tenho que chegar diante de Deus e Ele sabe se eu perdoei ou não. Sabe por quê? Porque foi Ele que me fez, Ele que te fez. Ele conhece cada um dos nossos sentimentos. E mais um, valorize cada momento da sua vida. Aproveite, sabe por quê? A toda hora chega a notícia que morreu alguém. Agora mesmo, há poucos minutos antes de começar aqui, eu recebi a notícia que morreu um político. Morreu da Covid. Agora, pouco antes de eu começar.
Então valorize cada momento da sua vida. E por fim, por último, se você quebrar uma regra, não se mate por isso. Jesus veio exatamente para nos perdoar. Quando você falhar, lembre-se que Jesus te ama e Ele, pelo sangue dele vertido com dores, com sofrimento, Ele quer te perdoar e quer me perdoar também. E que Deus te abençoe. Mais uma oportunidade que eu tenho de conversar com você. Não é religião, eu prego simplesmente vida em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o maravilhoso, o sensacional, o incomparável, o melhor que pisou nessa terra dentre toda a sua história. Ele é simplesmente o nosso Deus, Jesus o Cristo. Que Ele te abençoe e te dê tudo de bom a você e a sua família. Um abraço, até a próxima. Vai no YouTube e dê um like, por favor. Um abraço.